Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa aula. Sou a professora Juliana Santiago, professora de Química, e nós iremos estudar sobre teoria das colisões e fatores que influenciam a velocidade de uma reação. Estamos aqui falando sobre transformações. Sim, a química envolve o estudo da matéria e a sua transformação. Lembrando que matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, nós vamos falar de reações químicas, de mudanças envolvendo a cinética química. Cinética envolve movimento. Vamos falar então de velocidade das reações. Se a gente parar para pensar, vamos analisar aqui esses esquemas, essas imagens feitas a giz que estão incríveis. Se a gente parar para pensar e analisar, por exemplo, a degradação de uma montanha, de uma rocha, ela é diferente, por exemplo, do processo de dissolução de um comprimido efervescente em água. Quem nunca passou por isso? Quando está com azia, má digestão, pegou o remedinho, colocou na água e depois tomou esse remédio e se sentiu bem melhor, não é verdade? E a velocidade dessas reações são diferentes, por exemplo, quando há o acionamento de um airbag em um acidente, que nada mais é do que uma reação, uma decomposição de um composto que é chamado de azida de sódio. E, por sua vez, essa velocidade é diferente do amadurecimento de frutos. Existe um hormônio, que é o gás etileno, que é responsável pelo amadurecimento dos frutos. Então, são velocidades diferentes. Algumas podem demorar anos, outras meses e outras até segundos. Vamos então falar um pouquinho sobre a teoria das colisões. Por que uma reação ela se processa de modo mais rápido e outra de modo mais lento, por exemplo? Então, o que está relacionado à teoria das colisões? Para que um produto ele seja formado, ele seja gerado, é necessário que haja uma colisão entre as moléculas. Então, eu preciso de uma colisão, mas pode ser uma colisão de qualquer jeito? Não. Precisa que o choque ele seja eficaz, como nós podemos observar aqui no nosso desenho. Temos aqui as moléculas que vão se chocar de modo eficaz e assim o produto será formado, e neste outro caso, um choque que não é eficaz. Então, existe como se fosse uma posição correta para esse choque. Pensando na agitação das moléculas, será que moléculas que estejam mais lentas, a chance de haver um choque, ela é maior ou menor? Será menor. Mas além do choque adequado, é necessário uma energia. Então, a gente fala que é a energia de ativação. Para que uma reação aconteça, precisa-se de uma energia mínima, que é chamada de energia de ativação. Então, vamos lembrar, um choque adequado, ordenado, eficaz e uma energia mínima para a reação acontecer. E a partir dos reagentes eu ter a formação de produtos. Existem vários fatores que alteram a velocidade de uma reação. O primeiro deles, que nós iremos falar, é a temperatura. Então, qual que é a influência da temperatura na velocidade de uma reação? Como eu disse para vocês, temperatura está associada ao grau de agitação das moléculas. Então, a chance das moléculas se chocarem quando elas estão mais agitadas é maior, concorda? Mas, ao mesmo tempo, a temperatura está associada com o aumento da energia. Eu não disse para vocês que para a reação acontecer precisa-se de uma energia mínima? Então, se eu aumento a temperatura, o que acontece? Eu tenho uma maior energia, aumenta a chance da reação acontecer. Vamos explorar um pouquinho esse gráfico, onde eu tenho no eixo X, que é o sentido da reação, e no eixo Y, energia. HP, que indica entalpia do produto,
e HR, entalpia do reagente. Então, o que aconteceu? Com o passar do tempo, a reação foi acontecendo, não é verdade? Se vocês observarem aqui em rosa, então eu tenho a reação sendo processada. Neste momento, eu tenho o que a gente chama de energia de ativação. Então, eu tenho os reagentes para a formação dos produtos. Então, eu rompi uma barreira, que é o que a gente chama de energia de ativação. Um fator que vai contribuir para a formação do produto será também a superfície de contato. Vamos pegar como exemplo o comprimido. Será que a dissolução ela vai acontecer de um modo mais rápido quando o comprimido estiver inteiro ou se eu fragmentar esse comprimido, por exemplo? E aí? Quem disse que quando eu triturar o comprimido a reação vai acontecer de modo mais rápido? É isso mesmo, porque eu aumentei a superfície de contato. Se eu pensar, por exemplo, no material metálico sólido ou nas limalhas, por exemplo, de ferro, certo? O material está triturado, por exemplo, eu estou aumentando a superfície de contato. Neste caso, a velocidade da reação ela vai acontecer de modo mais rápido. Outro fator é concentração. Se eu tenho maior concentração de reagentes, a chance de acontecer o choque e formar o produto também vai ser maior. Catalisador. Então, vamos voltar aqui para o nosso gráfico. O que é um catalisador? É uma substância, posso chamar assim, uma substância química, que vai fazer com que haja uma redução, tá, da energia de ativação. Então, em rosa, nós temos uma reação não catalisada e em branco, uma reação que foi catalisada. Professora, cita para mim um exemplo de catalisador. Vamos pensar nos sistemas biológicos, o nosso corpo, por exemplo. À medida que eu estou aqui falando com vocês, várias reações químicas estão acontecendo, ocorrendo no meu organismo, né, no meu metabolismo. Imagina se fossem reações muito lentas, né? Mas para isso, a biologia, né, nossa natureza é tão perfeita que existem catalisadores biológicos. Um exemplo de um catalisador biológico que eu posso falar para vocês são as enzimas que aceleram as reações químicas que acontecem no nosso corpo. Tudo bem? Então, outro fator, luz. Existem algumas reações que dependem da luz para acontecer, que são chamadas de reações fotoquímicas. E um outro fator, quando a gente está considerando um sistema gasoso, é a pressão. O que é a pressão? Pressão é força sobre área. Então, o que vai acontecer? Eu vou reduzir o volume. Então, a chance de haver um choque, a colisão entre os reagentes, aumenta, podendo aumentar a velocidade da reação. Espero que tenha ficado claro para vocês, pessoal, sobre a teoria das colisões, que está relacionada à velocidade das reações e os fatores que afetam essas velocidades, como, por exemplo, temperatura, superfície de contato, concentração, catalisador, luz e pressão. Aproveitem para tirar uma foto dessa lousa e se inteirar melhor sobre esse assunto. Agradeço pela atenção e até a próxima!